Boa noite você que já nos acompanha pelo Facebook. Esse é o programa Voz do Axé, a Vez dos Terreiros, programa que acontece quinzenalmente, às sextas-feiras, aqui na página do Movimento Mirua. Seja bem-vindo. Vamos começar a nossa reunião, esse nosso encontro de hoje. Pai Luiz Fernando. Muito boa noite, Pai Luiz Eduardo, aos nossos queridos pais e mães espirituais que estão aqui no sistema Zoom, que é o sistema do Mirua, né? A vossa bênção, a bênção também de todos aqueles que já nos acompanham pela fanpage do Mirua, facebook.com/Movimento Mirua. Aqui o programa Voz do Axé, a Vez dos Terreiros, quinzenalmente, como disse o Pai Luiz Eduardo, estamos aqui sempre com um grande tema, grandes debates, grandes serviços prestados ao nosso segmento de axé, né? Então, estamos muito felizes por mais uma oportunidade de debater, de dialogar e, principalmente, de expandir consciências. Hoje, nós estamos aí com um tema, assim, maravilhoso, muito atual, e eu vou devolver a palavra para o nosso querido Pai Luiz Eduardo, que ele vai primeiro escolher aquele que vai fazer a prece de abertura. Hoje eu não esqueci, Pai Luiz, a produção está funcionando bem, hein? Né? Nos avisou aqui no ponto eletrônico, né? A produção espiritual, né? E também vai depois anunciar para nós como vai se dar, né, o raio-x do programa de hoje, A Voz do Axé. Fala para nós, Pai Luiz, quem é que vai começar com a oração no dia de hoje? Em primeiro lugar, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, a bênção a todas as lideranças aqui presentes. Eu gostaria, Pai Luiz, de começar o nosso programa convidando o Pai Marcos de Oxalá para fazer a oração inicial, a nossa prece inicial, e já eu retorno para falar como que vai ser o nosso programa de hoje. Pai Marcos, o senhor poderia fazer a nossa prece inicial? Com certeza, vai ser um prazer imenso. Agradeço a confiança e o respeito a todos. Nesse momento eu peço que os nossos corações possam entrar em sintonia e rogamos a Deus Todo-Poderoso, ao nosso querido Pai Oxalá e a todos os mentores espirituais de Umbanda, que possam irradiar nesse instante as bênçãos e a paz necessária para que os nossos corações, nossa mente e nosso espírito possa entrar em sintonia plena com todo o assunto necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para o nosso entendimento. Abençoe todas as casas e a todos os nossos irmãos e irmãs que nesse instante estão unidos conosco pelas redes sociais e que possam eles receberem as bênçãos, pois não existe distância para a vontade de Deus e dos nossos guias. Que Deus, em sua infinita misericórdia, e nosso Pai Oxalá, possa cobrir a todos com seu manto de paz e de luz, trazendo a plena consciência, a tranquilidade e a paz. Deus abençoe a todos. Muita paz. Paz e luz, paz e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minha gente, com essa prece maravilhosa do Pai Marcos, nós iniciamos o nosso programa Voz do Axé, a Vez dos Terreiros, e deixa eu contar para você que já nos acompanha pelo Facebook, como que vai ser a nossa reunião, a forma como ela vai ser realizada. Para a gente aproveitar melhor o tempo disponibilizado aqui por todas as lideranças que estão presentes, para a gente otimizar os nossos diálogos, a nossa reunião vai ser dividida em 3 etapas, que são elas. Na primeira parte, nós vamos escutar as lideranças que se propuseram antecipadamente a iniciar a discussão sobre cada tópico que a gente vai discutir. E aí, nessa etapa, não vai haver debate. Cada expositor terá o seu tempo para falar e para expor as suas opiniões. Já na segunda parte, nós vamos trazer aqui para a nossa mesa de debates, para a nossa mesa de diálogos, os comentários e as opiniões de você que está nos acompanhando pelo Facebook. Então, você pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua pergunta, a sua consideração aí nos comentários da nossa live, que sendo pertinentes aos temas que nós estamos abordando, daqui a pouquinho o seu nome vai ser falado e a gente vai comentar aqui a sua visão. Já na terceira parte
desse nosso encontro, nós vamos abrir os nossos microfones para todas as outras lideranças que estejam presentes aqui conosco e que desejem comentar aquelas falas que foram apresentadas na primeira e na segunda parte. Minha gente, o tema principal que a gente vai discutir hoje vai ser a influência da internet na religiosidade afro. Esse é um tema muito importante. Hoje a gente está conversando, inclusive, através da internet. E o nosso objetivo com este tema é justamente que a gente tente compreender até que ponto e de que forma a internet pode influenciar a religiosidade dos terreiros e dos membros das religiões de axé. E aí, para a gente esmiuçar melhor esse tema de hoje, esse tema que é a influência da internet na religiosidade afro, para a gente esmiuçar melhor um pouquinho essas ideias, nós subdividimos esse tema em 4 subtemas, que vão ser apresentados a partir de agora pelo pai Luiz Fernando, e dialogados, discutidos por aquelas lideranças que se propuseram antecipadamente. Não é isso, pai Luiz? Com certeza absoluta. E antes da gente começar a falar dos subtemas, a nossa secretária do Mirua está aqui. Vamos dar uma boa noite para ela. Boa noite, Letícia. Que Oxalá te abençoe. Minha filha espiritual, lá do Templo Estrela do Oriente. É a nossa formiguinha, né? Carregando o piano do Mirua, né? Com certeza absoluta, né, gente? Bom, como o pai Luiz falou, o tema hoje não poderia ser melhor, né, gente? A influência da internet na religiosidade afro. Então, nós traremos aqui para vocês 4 subtemas em cima dos quais nós vamos exatamente realizar inicialmente as nossas exposições e, posteriormente, os nossos debates. O primeiro subtema, ele fala sobre as 5 ferramentas do saber nas umbandas e nos candomblés. Estão inscritos para falar neste primeiro subtema, eu, pai Luiz Fernando Barros, o pai Luiz Eduardo, o pai Gael e o pai Ricardo Polato. No segundo subtema, a interação social nos processos iniciáticos, nós também teremos estes mesmos 4 que se inscreveram. Eu, o pai Gael, o pai Luiz Eduardo e o pai Ricardo Polato. Da mesma forma, no terceiro subtema, as realidades terapêuticas à distância e ou presencial, também nós 4, né? Pai Luiz Fernando, pai Gael, pai Luiz Eduardo e o pai Ricardo Polato. E, por último, o subtema que fala formação ou informação, as ferramentas virtuais como alternativas ou complementares, e também são esses mesmos 4 pais espirituais que vão, na primeira parte, falar sobre esses subtemas. Lembrando, como o pai Luiz já explicou, na segunda parte, nós teremos aí os comentários da internet e, em seguida, também teremos, na terceira parte, as lideranças que estão conosco aqui, estão nos dando a honra da presença aqui no Sistema Zoom do Mirua, também vão debater conosco tudo aquilo que for falado. Então, primeiro subtema, vamos direto ao assunto, o pessoal está curioso, né? A influência da internet na religiosidade afro. E aí eu vou, se o pai Luiz me permitir, eu vou dar o pontapé inicial falando exatamente sobre essa abordagem, né? 5 ferramentas que as tradições afro, a religiosidade afro, as umbandas e os candomblés proporcionam, são ferramentas do saber. Se a gente vai falar de internet, de conhecimento, de difusão desse conhecimento, eu acho que a gente precisa, inicialmente, trazer para os nossos irmãos que ferramentas são essas que exatamente nos conduzem ao conhecimento. A primeira delas é a arte, né? Então, através da arte, as umbandas, os candomblés, mantêm vivas as raízes dos nossos povos ancestrais, né? Tudo isso em relação, por exemplo, ao conhecimento dos elementos da natureza, de rituais, da linguagem, por exemplo, a linguagem musical,
a expressão cultural em geral, né? Eu acho que essa seria a primeira ferramenta. A segunda, todos nós estamos envolvidos nela, indiscutivelmente, que é a ciência, porque umbandas e candomblés também se configuram como grandes ciências. Por quê? Porque essas duas tradições explicam e, principalmente, aplicam as forças fluídicas e energéticas do universo, colocando essas forças a serviço dos seres encarnados e até, eventualmente, de alguns desencarnados. E aí, gente, demonstrando assim, na nossa opinião, de forma inequívoca, que os ritos que se dão nas umbandas, nos candomblés, né, e os fundamentos, nunca foram um conjunto de tabus e crendices. Estamos querendo dizer que, através dessa ferramenta, a gente mostra que tem o porquê da coisa, o porquê da pergunta e o porquê da resposta. Tá certo? Uma terceira ferramenta muito importante, que é a filosofia. As umbandas e candomblés são filosóficos. Por quê, gente? Porque, através das mensagens fraternas que nos chegam de guias, de orixás, essas mensagens nos ensinam a filosofia de vida. E essa filosofia de vida vai gerar o quê? Evolução. Por quê? Porque isso modifica o pensamento, né? Preconiza, por exemplo, a reforma interior como uma condição básica para qualquer processo evolutivo, inclusive encorajando aqueles que são menos fortes na busca das virtudes. Então, a filosofia é indiscutível. E os grandes filósofos, né, gente? Falando, por exemplo, do nosso segmento, que é Umbanda, né? São os caboclos, pretos velhos, as beijadas, as entidades, de uma forma geral, são os grandes filósofos, né? Uma quarta abordagem, quarta ferramenta, sem dúvida nenhuma, a gente pode tratar como religião e como espiritualidade, sem dúvida nenhuma, porque, vamos dizer assim, um precede a outra, né? Como religião, por exemplo, no caso da Umbanda, a manifestação dos espíritos para a prática da caridade, né? É uma ferramenta que oferece a quantos que batem as nossas portas, né? Uma palavra amiga, a compreensão, o conforto, devolvendo, por exemplo, a sofridos espíritos, estejam eles encarnados ou não, a esperança, o amor, a resignação e, principalmente, a certeza que não estão sós nos seus caminhos. Tá? Então, eu acho que religião e espiritualidade é algo também, uma ferramenta de saber fantástica. E, por último, eu acho que essa que é o grande diferencial que nós vamos abordar hoje aqui, Pai Luiz, queridos pais e mães espirituais e queridos internautas, né? Que é a quinta ferramenta de saber, é a sabedoria de terreiro. Por quê, gente? Ela é uma ferramenta de saber que se apoia nas experiências vividas, na observação de fatos e ensinamentos transmitidos através da oralidade, que é a característica principal das umbandas e dos candomblés. Tudo isso no dia a dia, sei lá, ao longo dos séculos, né? E que, embora sem uma validação científica, se torna um patrimônio imaterial universal. Então, gente, eu sempre digo, né, que sabedoria de terreiro é uma ferramenta que é só no terreiro que a gente consegue, não está nos livros, não está em lugar nenhum. Isso está no tete a tete, como a gente fala no termo chulo. Então, é muito importante entender que a sabedoria de terreiro é o grande diferencial que só presencialmente, claro que vamos falar de outras abordagens, mas só presencialmente que a gente consegue realmente captar, né? Eu me lembro, no dia da inauguração do Templo Estrela do Oriente, uma frase do nosso saudoso, nosso inesquecível Pai Pedro Miranda.
Ele só olhou para mim no final e disse assim: meu filho, é trabalhando que se faz gongá. Só isso que ele falou. Então, eu acho que isso é a maior demonstração da sabedoria de terreiro, essa frase aí. Não é isso, Pai Luiz? O senhor também vai dar um pitaco para a gente sobre esse primeiro tema. O que o senhor acha? Olha, eu fico muito satisfeito de poder conversar sobre essas ferramentas de saber. Lá na Casa do Caboclo Birajara, nos nossos cursos internos de Umbanda, nós ensinamos aos médiuns e a quem faz o curso que a Umbanda se baseia em 4 pilares. Nós falamos da ciência, da filosofia, da arte e da religião. Hoje, com o advento da internet, é importante que a gente relembre este 5º pilar, que é justamente a sabedoria de terreiro. Então, já é quase um senso comum que os terreiros de Umbanda, por exemplo, os de Candomblé também, mas me fixando um pouquinho mais na Umbanda, que é a minha área, é quase um senso comum que esses 4 pilares estão presentes em todos os terreiros. É fácil você identificar, por exemplo, a religiosidade, a espiritualidade que ocorre em cada sessão mediúnica, que ocorre em cada interação dos médiuns com seus guias. Isso é religião, é coisa que vem do coração, é o culto ao sagrado. Isso você encontra em qualquer terreiro de Umbanda. Uma outra coisa que você encontra em qualquer terreiro de Umbanda é a arte, como o pai Luiz Fernando falou. Nós temos dança, nós temos música, nós temos canto, nós temos uma profusão de movimentos, de cores. Isso é arte, isso mexe com o nosso íntimo, mexe com o nosso interior, e você não tem terreiro de Umbanda que não tenha isso. As formas são variadas, a forma da musicalidade, a forma da dança, enfim, a forma como a arte se expressa, ela pode ser variada, mas não existe terreiro de Umbanda que não tenha a arte. Não existe terreiro de Umbanda também que não tenha a filosofia, como o pai Luiz Fernando bem disse, trazida pelos nossos pretos velhos, trazida pelos nossos caboclos, pelas nossas ibejadas, a filosofia que ajuda a gente a refletir sobre a nossa vida, a mudar postura, a mudar comportamento, seja o terreiro de Umbanda que for, descendente da linhagem espiritual que for, praticando os ritos que forem. Independente de tudo isso, você vai encontrar filosofia dentro da Umbanda, você vai encontrar um guia para lhe dizer, para lhe passar conselhos, para ajudar você a mudar a sua visão da sua própria existência, os seus conceitos sobre vida, sobre morte, sobre o porquê estamos aqui. Isso tudo é filosofia. E para completar, ainda dentro dos 4, nós temos a ciência. A Umbanda não é uma religião que contradiga os saberes científicos. Pelo contrário, a Umbanda muitas vezes antecipa saberes científicos, e quando os saberes científicos são confirmados pelos nossos cientistas, pelos nossos instrumentos, a Umbanda concorda com isso, porque a Umbanda não vai contra a lógica, não vai contra a racionalidade, apesar de ser uma religião. Então, até o momento, eu falei aqui, assim como o pai Luiz Fernando também falou, eu falei até o momento de 4 fontes de saberes que existem em qualquer terreiro de Umbanda. No terreiro de Umbanda você encontra a ciência, a arte, a filosofia, a religião, que são pilares que sustentam a nossa religiosidade, sustentam as nossas práticas espirituais. Mas, agora, em adventos de internet, é bom a gente lembrar que na internet você encontra milhares de informações sobre Umbanda, sobre Candomblé, como deve ser, como não deve ser, algumas informações até corretas, outras, poderia dizer que a maioria, muito confusas, ou restritas ao conhecimento que vem de cada terreiro, que não deve ser aplicado a todos. Enfim, a gente encontra uma miscelânea de conhecimentos na internet, e é importante que a gente distinga este 5º ponto, fonte de saber, que é a sabedoria própria dos terreiros. É no chão de terreiro que você aprende a fazer a Umbanda, que você entende o porquê que aquilo existe. É a convivência ali dentro do terreiro, no dia a dia, que você vai absorver melhor os conceitos filosóficos trazidos pelos nossos guias, a arte presente naquele ambiente. É no dia a dia, no saber do terreiro, que você vai entender melhor a filosofia, a arte, a ciência, a religião de Umbanda propriamente dita. E eu estendo isso também ao Candomblé. Não adianta a gente se apegar a cursos de internet como se isso fosse formar
um excelente umbandista, um excelente candomblessista. Não, é ali na vivência do terreiro, no saber do dia a dia, que a gente constrói verdadeiramente o religioso, umbandista e candomblessista, Pai Luiz. É essa a minha opinião, Pai Luiz, e todas as lideranças presentes. Olha, realmente, isso aí, as suas palavras realmente são muito importantes para a nossa reflexão, e a gente não está, nesse momento, com a presença, deixa eu ver aqui, com a presença do Pai Gael e nem com a presença do Pai Ricardo Polato, né? Ou será que estão? Não, não estão. Mas nós já estamos aqui com a presença também da mãe da Ialorixá, Luci. Mãe Luci já está presente também. A nossa querida mãe Laudelina também presente. Mãe Andréa de Oxóssi, já tínhamos falado também. O pai Nelson Abílio. O Centro Espírita Boiadeiro, que é o pai... Cadê, gente? Me ajuda, pai. Me ajuda aqui com o seu nome. Pai Alberto. Pai Alberto, seja muito bem-vindo. A bênção de todos, tá? E é um prazer tê-los aqui conosco. Muito felizes estamos com as vossas sagradas presenças. Pai Luiz, como nós agora conversamos, vamos para nosso segundo subtema, que ele fala sobre a interação social nos processos iniciáticos. Se o senhor me permitir, também vou dar um pontapé inicial nesse tema, porque uma coisa eu acho que fica até bem clara. Eu acho que essa interação social ela não acontece apenas em casas que tenham abordagem iniciática, mas em todas as casas das umbandas e dos candomblés, né? Porque o ser humano ele só cresce espiritualmente falando quando ele se conhece e a partir disso, a partir desse conhecimento interior, ele consegue, vamos dizer assim, dar um impulso, né, no seu relacionamento com o outro, né, com a sociedade de uma forma geral. E aí é que a gente vê uma outra questão que é fundamental, Pai Luiz, queridos pais e mães espirituais, e também aos nossos internautas. Como você pode, através da internet, além de adquirir algum conhecimento, como o Pai Luiz falou, em termos de informação e não em termos de formação, né? Isso é uma outra coisa que a gente precisa até o final do programa falar também um pouquinho. Mas as informações, elas não são suficientes. Por quê? Porque é na formação que você vai interagir com outros seres humanos dentro do terreiro. Seja ele das umbandas, seja ele dos candomblés. Antigamente, quem é da Umbanda antiga, eu, por exemplo, sou da Xuxa para cá, né, gente? Com certeza, né? Idade, né? Agora, quem é daquele tempo sabe que antigamente se faziam testes para saber o estágio que o médium se encontrava, né? Hoje em dia, os testes se dão no relacionamento dentro do terreiro. E é esse relacionamento que vai construir exatamente aquilo que o médium foi ali fazer, que é o seu crescimento espiritual. Então, você, abordando apenas a questão da internet na sua caminhada, você perde algo que é fundamental. Você vai ficar com muito conhecimento na cabeça e pouco amor no coração. E isso não é o ideal. Para o médium, seja em que estágio ele esteja, ele precisa, com certeza absoluta, fazer essa interação social, participar do terreiro presencialmente, porque ali ele vai se relacionar com outras pessoas, conhecer uma nova família carnal, uma nova família espiritual. E isso é fundamental no processo. É um processo, é uma estrada
com, vamos dizer assim, com duas abordagens. É o estudo, mas também a transformação interior, a reforma íntima. Então, sem isso, nada feito. Então, por isso é que eu fiz questão de trazer esse segundo tema como interação social, porque não há condições de você crescer espiritualmente se você não tiver um bom relacionamento, uma boa interação com os seus irmãos de corrente. E a gente sabe que o grande calcanhar de Aquiles de qualquer orientador espiritual, de qualquer um que esteja, qualquer dirigente que esteja aí de frente para os trabalhos, a gente sabe que o problema do relacionamento dentro de uma casa de axé, isso aí é o calcanhar de Aquiles de qualquer terreiro. Isso aí não tem a menor dúvida. Ali é a prova de fogo. Ali é que a gente vai testar, além do conhecimento, em que estágio esse médium está. Que tipo de oportunidade ele vai receber da espiritualidade na sua caminhada espiritual. Porque isso a espiritualidade vê. Porque não adianta nada esse médium ele vestir o branco por fora se ele não vestir o branco por dentro também. E o relacionamento humano é o maior teste para saber se esse médium está vestido o branco só por fora ou por fora e por dentro também. Não é isso, Pai Luiz? Perfeitamente. Com relação a esse tema, eu queria colocar algumas observações a mais, acrescentando ao que o Pai Luiz Fernando já falou. O ser humano é um ser sociável por natureza, então desde que a gente nasce, a gente se reúne em meios sociais. O primeiro deles é a família, depois os relacionamentos de amizade, relacionamento de escola, relacionamento profissional. Nós formamos grupos onde nós interagimos socialmente. Quando alguém entra para um terreiro, seja de umbanda ou de candomblé, ele passa a integrar também um outro núcleo social semelhante à família. Aliás, os terreiros, a composição dos terreiros de umbanda e de candomblé são muito semelhantes à família que a gente conhece, e por isso até facilita a nossa afinização aquela rotina do terreiro. A gente tem o pai ou a mãe, a gente tem irmãos, a gente tem aquele com quem a gente se dá um pouquinho mais, aquele com quem a gente não se dá tanto. Enfim, a gente tem dentro dos terreiros de umbanda e de candomblé, mas eu me fixo mais na umbanda, que é a minha religião, é a minha área. Dentro dos terreiros, a gente tem uma réplica, digamos assim, do primeiro núcleo social que a gente conheceu, que é a nossa família. Como em qualquer núcleo social, e incluindo a família, existem questões de relacionamento que precisam ser trabalhadas ao longo daquela convivência. Na nossa família, por exemplo, a gente tem pessoas com quem a gente se dá muito bem, e de repente tem aquela pessoa com a qual a gente não se dá tão bem assim, ou que tem uma certa dificuldade de conversar, uma certa dificuldade da gente chegar ao entendimento. E quando a pessoa entra para o terreiro, e que lá ela encontra uma réplica social, uma réplica na mesma da organização familiar que a gente encontrou quando era criança, também problemas acontecem e afinidades também acontecem. Então, durante o tempo que a pessoa está dentro do terreiro, se desenvolvendo, fazendo seus trabalhos, seus processos iniciáticos, ela também tem que desenvolver a habilidade de se relacionar bem naquele meio social, que é uma réplica do seu meio familiar, um pouquinho diferente, obviamente, pela quantidade de pessoas, pelo nível de convivência. Mas, enfim, tem que aprender a desenvolver essas habilidades. Uma vez conversando com o pai pequeno lá da casa do Caboclo Birajara, a gente estava conversando justamente sobre isso, que o maior problema de um terreiro não são problemas espirituais. O maior problema de um terreiro, as maiores dificuldades, são as relações humanas dentro do terreiro. E isso eu acho que eu posso falar estendendo a todas as casas. É difícil, você tem pessoas diferentes, de mentalidades diferentes, de culturas diferentes, de origens diferentes, e que, às vezes, se em uma família consanguínea já é difícil você concatenar pessoas na mesma família, que tem a mesma origem, que tem o mesmo tipo de circunstância social, imagina dentro de um terreiro. Então, com isso, às vezes acontecem dissabores os mais variados, conflitos os mais variados. E agora, trazendo um pouquinho, Pai Luiz, para a questão da internet,
Se o problema fosse o relacionamento social apenas dentro do terreiro, seria algo que, sem a internet, seria contornado de uma determinada maneira. Assim como era há algum tempo atrás, quando não existia a internet. Esses problemas de relacionamento sempre existiram, mas quando não existia a internet, a questão que acontecia dentro do terreiro, as dificuldades que aconteciam nos relacionamentos dentro do terreiro, eram resolvidas dentro do terreiro. Hoje, com o advento da internet, a gente vê uma pessoa que começa a não se dar bem com outra dentro do terreiro, ou que tem um problema, uma dificuldade de relacionamento com outra dentro do terreiro, e aí procura em comunidades da internet conselhos, orientações de pessoas que desconhecem o que está acontecendo lá no terreiro, desconhecem as rotinas do terreiro, mas que se propõem a dizer o que está certo e o que está errado. Olha, o seu terreiro está errado por permitir que isso aconteça com você. O seu terreiro está errado por permitir que fulano haja assim com você. O seu terreiro está errado porque o seu pai de santo, a sua mãe de santo, fazem coisas que estão erradas, que não são certas, e às vezes esses comentários vêm de comunidades de internet despreparadas, pessoas conhecidas na internet, alheias àquilo que realmente é a realidade daquele terreiro, que não conhecem o trabalho daquele dirigente, que não conhecem a rotina dos trabalhos espirituais daquela casa, que não conhecem os processos iniciáticos que são seguidos naquela casa e que se aventuram, se arvoram a dar opiniões do que está certo e do que está errado. Então, se antes da internet a gente conseguia resolver problemas que aconteciam nos terreiros dentro dos terreiros, hoje as pessoas que têm problemas de relacionamento dentro dos terreiros procuram fora do terreiro orientação. E essa orientação nem sempre é a mais correta. E isso dificulta bastante a perfeita interação social nos nossos relacionamentos dentro do terreiro. Porque se antes aquela pessoa que era do terreiro, que é do terreiro, tinha alguma dúvida com relação ao seu próprio processo iniciático, que é o que nós estamos falando aqui, a interação social nos processos iniciáticos, se ela tinha dúvida, ela questionava o seu dirigente espiritual. Olha, por que é isso? Por que está acendendo essa vela aqui perto da minha cabeça? O que está acontecendo? E o dirigente tinha chance de explicar. Hoje o dirigente nem sempre tem chance de explicar, porque a pessoa vai na comunidade da internet e coloca lá, acenderam uma vela branca na minha cabeça, uma vela vermelha na minha cabeça, e aí chovem opiniões dizendo, jamais poderia ser isso está completamente errado, e a pessoa, antes de questionar o seu dirigente sobre aquele processo iniciático natural naquela casa, ela acaba se afastando, ela cria quisilas, problemas com outros irmãos, começa a disseminar internamente, dentro daquela casa religiosa, dúvidas e etc. Então, a internet ela pode facilitar muita coisa quando as informações são bem alicerçadas na razão e quando essas orientações elas vêm de pessoas capacitadas para tal. Mas a gente não pode garantir que na internet a gente tenha sempre pessoas capacitadas dando opiniões. E aí as opiniões acabam interferindo nos processos iniciáticos daquela pessoa que estava indo bem, de repente, e aí se deixou levar por conselhos, por orientações equivocadas de pessoas que não conhecem como que a coisa funciona naquele terreiro, não conhecem o dirigente e pessoas que criam conclusões precipitadas. Então a internet, por um lado, ajuda? Pode ajudar, mas é muito mais comum a gente perceber a internet prejudicando a interação social dentro dos processos iniciáticos das pessoas, quando essas pessoas buscam informação fora da sua casa, fora do seu dirigente, fora da opinião do que é feito ali, e sim na internet, nas redes sociais. É muito complicado isso. Essa é a minha opinião. Isso quando também ainda tem isso. A internet ainda já está facilitando a saída de determinados médiuns da casa. Que você entra beijando a mão do dirigente, né, e sai pelo Facebook dando tchau, ou pelo WhatsApp, entendeu? Então, vida que segue. Mas eu prometo, Pai Luiz, que no nosso último subtema nós vamos trazer aqui uma relação de prós e contras aqui, para a gente não só bater na internet, não, a gente também aliviar um pouquinho a barra deles, tá? Mas, gente, olha, programa aqui se vocês estão gostando, né? Nossos queridos internautas que nos acompanham aí pelo facebook.com/Movimento Mirua.
Aqui é o programa Voz do Axé, a Vez dos Terreiros, um programa que vai ao ar quinzenalmente às sextas-feiras, 8 horas da noite. Olha só quantos dirigentes, pais e mães espirituais maravilhosos estão aí no nosso Zoom, que hoje todos eles vão falar. Eu só estou vendo a mãe Rosana anotando ali o que ela vai falar. Já tem assim um caminhão de coisa para ela dizer, fora o restante do pessoal todo, mas isso é legal, com certeza. Então, participem vocês, internautas, escrevam tudo que vocês quiserem, dê a opinião de vocês, façam perguntas aí pela nossa fanpage, que daqui a pouquinho o Pai Luiz vai estar lendo aí a manifestação de vocês na internet. A gente também quer saber o que vocês pensam, né, em relação à influência da internet na religiosidade afro, que é o tema de hoje, hein, gente? Muito bem. Lembrando que o programa A Voz do Axé, a Vez dos Terreiros, é produzido e apresentado pelo Mirua. O Mirua, que é o movimento intrarreligioso de União Afro, ele nasceu em 1º de maio de 2013 e hoje nós somos um grupo de líderes espirituais das Umbandas e dos Candomblés, cujas tarefas não se restringem aos templos a que estamos atrelados, já que reconhecemos a possibilidade de intervenção e contribuição fraterna para o crescimento das nossas tradições, colaborando para o surgimento de novas casas de axé, além de uma troca constante de informações, buscando, entre outros ideais, o aperfeiçoamento das gestões espirituais e administrativas dos terreiros, visando o objetivo maior, que é o cumprimento de forma ética da sagrada missão que nos foi confiada. Solidários, seremos unidos. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Mirua, rumo à regeneração. Mas, Pai Luiz, passando aqui, queridos pais e mães espirituais e nossos irmãos internautas, passando aqui para o terceiro subtema, vamos refletir. Esse eu queria que o Pai Luiz desse o pontapé inicial, hein? Pai Luiz, nós temos, dentro das nossas casas de axé, das umbandas, dos candomblés, nós temos algo em comum. Ali nós temos as nossas realidades terapêuticas. O que é isso? São os tratamentos espirituais que são feitos, que são ministrados pelas entidades, pelos orixás, não importa de que forma, né? Aí eu pergunto ao senhor, na sua opinião, nós já vemos pela internet alguns pseudos pais e mães espirituais, com todo o respeito que eles também nos merecem, transmitirem determinados tratamentos à distância, inclusive porque estamos vivendo também ainda, pode até não parecer mais, mas estamos vivendo ainda uma pandemia, né? Então, muitos estão fazendo esses tratamentos à distância. Mas existem tratamentos e tratamentos. Será que todos os tratamentos a gente faz à distância? Existem outros que têm que ser presenciais? Como é que funciona essa questão da abordagem terapêutica, dos tratamentos que fazemos nas nossas casas, tendo agora essa nova realidade que é a internet? Pai Luiz, por favor. A princípio, os tratamentos realizados nos terreiros, a princípio que eu digo durante todas essas décadas, né, que a gente trabalha em terreiro, que existem terreiros de umbanda, terreiros de candomblé aqui no mundo material, a princípio, as terapias todas, os tratamentos todos sempre foram presenciais. Nós entendemos que eram presenciais todos os tipos de tratamento, porque não havia uma outra forma, apesar que, de um tempo para cá, antes mesmo até de internet, alguns terreiros e algumas casas espiritualistas já realizavam alguns tipos de tratamento à distância, como, por exemplo, eu conheço muito bem alguns terreiros de umbanda que realizam cirurgias espirituais, e às vezes são cirurgias espirituais à distância, a pessoa não precisa se deslocar até o terreiro, e isso funciona de uma forma bastante boa.
funciona bem. Então, cirurgias espirituais, um passe à distância, uma vibração à distância, uma mentalização à distância, tudo isso é possível. E a internet, para não falar que a gente só fala mal da internet, a internet de uns tempos para cá, com a sua existência, ela facilitou bastante a realização de algumas terapias, de alguns tratamentos terapêuticos à distância. Uma prova disso é agora, durante essa pandemia, e que a maior parte dos terreiros ficou impossibilitado de realizar os atendimentos presenciais e que passaram a atender de uma forma, é o que a gente chama do novo normal, né? De uma forma também do novo normal, dentro da espiritualidade, atendendo à distância, fazendo uma mentalização à distância, uma prece à distância, tudo isso é terapia. A espiritualidade nos ensina que o principal não é sempre o corpo presente, o principal é a mente, é a sua conexão emocional, a sua conexão espiritual, a sua conexão mental com aquilo que você pretende receber. Não adianta também a pessoa estar presente dentro do terreiro e o dirigente, ou o médium, ou o caboclo, o preto velho, tentar realizar qualquer tipo de tratamento terapêutico, qualquer tipo de assistência espiritual, e aquela pessoa está refratária àquilo, não acreditar, não querer, ao passo que, se houver uma outra pessoa distante, mas que confie naquilo, que entenda aquilo como algo real, factível, ela pode receber muito mais do que aquela que estava presente, que estava refratária àquele espiritual. Então, o que a espiritualidade nos ensina é que o estar presente facilita porque, além de envolver a própria pessoa que vai ser cuidada naquela atmosfera espiritual positiva, naquela atmosfera, como nós falamos agora há pouco, que tem a ciência, a arte, a filosofia, envolver a pessoa naquela atmosfera também mexe com o seu estado emocional, com o seu estado psicológico e, obviamente, com as suas vibrações. E isso facilita com que ela receba as vibrações positivas do caboclo, do preto velho. Então, não tem dúvida, estar presente fisicamente auxilia bastante em todas as terapêuticas que são realizadas dentro do terreiro. Mas estar presente simplesmente por estar presente não garante que aquela pessoa vá conseguir o auxílio. Ela teria que estar presente não apenas de corpo, mas também de emoções, de mente, de coração, de sentimentos. Então, estar presente não é a condição fundamental. Ajuda, mas não é a condição fundamental. Você fazer uma terapia à distância com alguém pode ter resultados muito mais satisfatórios, dependendo da condição mental, emocional, psicológica, vibratória daquela pessoa que está distante. Agora, o que a gente tem que ver é quais são os tipos de tratamentos terapêuticos que a pessoa à distância, esses tratamentos conseguem chegar até ela, com ela conectada mentalmente e emocionalmente. É possível que haja tratamentos terapêuticos que não consigam, que a pessoa realmente tenha que estar presente? É possível. Eu entendo que alguns tratamentos terapêuticos, eles realmente funcionam melhor com a pessoa estando presente. Na minha casa, por exemplo, a gente não se daria uma consulta para alguém à distância, porque a gente entende que a pessoa estando presente, fica mais fácil de nós, médiuns, ou do caboclo que está incorporado, sentir as vibrações daquela pessoa e, baseado nisso, dar uma orientação mais concreta, uma orientação mais correta, ao passo que distante talvez fique um pouco difícil. Enfim, existem situações e situações. Então, respondendo à pergunta, hoje em dia, eu acho que a realidade terapêutica com o advento da internet, ela pode acontecer à distância. Estar presente, ou seja, estar fisicamente ali dentro do terreiro, facilita muito, mas a gente não pode considerar condição sine qua non, porque se a pessoa estiver refratária, mesmo com tudo aquilo ao seu redor no terreiro, não vai funcionar, ela não vai absorver aquelas vibrações que estão sendo lançadas sobre ela. Então, estar presente ajuda muito, mas não é condição fundamental. E, ao mesmo tempo, estar distante, ela pode sim conseguir ser tratada, mas também existem tratamentos que funcionam melhor presencialmente. Então, essa é uma questão que, infelizmente, eu não tenho uma resposta fechada. Olha, tem que ser assim ou tem que ser daquela forma. Existem casos e casos que têm que ser estudados, que depende da pessoa, depende das suas emoções, depende do tipo de trabalho, enfim, são casos que têm que ser estudados um a um. Não se tem uma resposta assim fechada, funciona, não funciona, deve ou não deve, é melhor ou é pior. Essa é a minha visão. Meu querido pai Luiz,
Estou religando aqui, já que a gente está falando de tratamento à distância, estou religando aqui o meu computador, senão ele cai. Mas olha só, apenas para dar alguns exemplos sobre o que o Pai Luiz falou, não sei se já repararam, não sei como é que funciona a gestão dos tratamentos espirituais nos terreiros dos nossos queridos pais e mães que estão aqui nos acompanhando. Mas, por exemplo, lá no Templo Estrela do Oriente, a gente ainda não conseguiu resolver algo que me incomoda muito. É a pessoa chegar para um tratamento espiritual, como nós temos lá a nossa sala de tratamento espiritual, né? A pessoa vai para um tratamento espiritual, ao invés de chegar no terreiro, se recolher, voltar o seu pensamento para aquilo que foi fazer, se sintonizar com uma parte espiritual, procurar buscar uma reflexão, não. A pessoa vai para o celular e começa, quando não, é o converseiro do lado de fora, aquela coisa, aquela balbúrdia, entendeu? Então, isso demonstra exatamente o que o Pai Luiz acabou de falar. Você só está presente de corpo, que de espírito você está muito longe. E aí, mesmo estando presente de corpo, a espiritualidade vai ter que trabalhar à distância, porque o seu espírito está lá do outro lado do mundo, conectado com a internet, com não sei o quê. Quer dizer, você não tem condições de meia hora, uma hora, se desconectar de tudo e procurar buscar um isolamento. Olha só, você é um doente espiritual. Então, você precisa realmente, pelo menos por algum tempo, buscar a reconexão, que você está passando problemas, por quê? Porque você se desconectou. E por se desconectar, a realidade é essa. Então, por que de repente... né? Então, isso é um caso. Agora, existe o outro lado da moeda, muito bacana, por sinal. Eu já vi casos de determinados irmãos que foram buscar tratamento à distância conosco, em outros estados, até porque não poderiam estar aqui, estava até em outros estados, muito longe e tal, e a gente recomendando, olha, na hora X, que é a hora que vai começar o tratamento espiritual aqui no Templo Estrela do Oriente, pessoas até de outros países, está vindo aqui até na minha cabeça. Você, naquele momento, você faz assim, 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 você se deita da seguinte forma e pensa isso e tal, tal, tal. Nós já tivemos vários exemplos de pessoas que depois vieram nos trazer o depoimento de que sentiram os espíritos mexendo nelas ali, na parte afetada, alguma coisa assim, entendeu? Sentiram que elas não estavam sós. Então, a questão, nesse caso, muitas vezes, não é o tratamento à distância ou presencial, mas sim a conexão com o sagrado. Esse é que é o, vamos dizer, o pulo do gato, né? Então, a gente precisa entender isso. Agora, por outro lado, esses tratamentos à distância, e a gente tem que chamar a atenção das pessoas, existem alguns que estão envolvendo, inclusive pela internet, estão envolvendo dinheiro. Não tem nada contra quem cobra, tá? Vamos começar falando por aí. Não tem nada contra quem cobra. Quem cobra faz da sua vida aquilo que quiser. Eu sempre achei que o problema até não é nem cobrar. O problema maior não é nem cobrar ou deixar de cobrar, e sim você, com o teu assistido, você saber acolher. Então, você coloca um site na internet, passa a cobrar e depois essa pessoa sai, desculpe o termo chulo, mas com a mão na frente e outra atrás, sem tratamento nenhum, e a coisa não é nem um aspecto comercial, não é nem uma prestação de serviço, é algo realmente antiético, entendeu, gente? Então, a gente também precisa chamar atenção em relação a esses seres humanos que estão prestando esse desserviço, tá, às pessoas que estão desesperadas, precisando de ajuda. Então, vamos também lembrar isso. E nesse terceiro subtema, né, mais uma vez não temos aí a presença do Pai Gael e do Pai Ricardo Polato, e se o Pai Luiz me permitir, eu já pularia para o quarto. Posso ir lá, Pai Luiz?
Vamos lá. Então, o programa Voz do Axé, hoje falando, né, gente, a influência da internet na religiosidade afro. Só que até agora o que a gente bateu na internet foi uma coisa de louco, gente. Então, a gente traz aqui no quarto subtema a seguinte questão: formação ou informação? As ferramentas virtuais como alternativas ou complementares, né? Eu trouxe aqui um raciocínio para a gente pensar esse quarto, que é mais ou menos assim. Vocês até me corrijam se acharem que eu fiz alguma coisa errada. Eu pensei nos prós e nos contras, Pai Luiz, queridos pais e mães espirituais, dessa nossa relação, do nosso axé, das umbandas, dos candomblés com a internet. Os prós, eu pensei assim, vamos falar dos prós um pouquinho, que a gente já bateu muito na internet, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu acho que, de uma forma geral, está havendo uma maior difusão dos nossos cultos. E nisso, o Templo Estrela do Oriente está, vamos dizer assim, muito à vontade para falar, porque nós temos o curso Umbanda Sem Fronteiras no seu modo à distância, nós temos um canal no YouTube, que é um canal ainda modesto, mas já com 4.000 seguidores. Então, eu acho que, de uma certa forma, a internet veio nos permitir uma divulgação maior, né, da verdadeira Umbanda, do verdadeiro Candomblé, daquilo que se faz com ética, daquilo que se faz conectado com o mais alto. Então, né, eu acho que isso é uma questão a favor. Uma outra questão também a favor, que a gente também não pode deixar de considerar, é exatamente o momento que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia. Muita gente não pode sair de casa. A gente tem recebido vários contatos de pessoas. Quando é que o Templo Estrela do Oriente vai abrir, não sei o que e tal? E aí a gente sempre fala para as pessoas, olha, precisando de orientação e tal, estamos aqui. Temos o WhatsApp do Templo Estrela do Oriente, a gente conversa, a gente orienta. Quer dizer, a gente não faz mais nada na vida, a verdade é essa, né? Só viver pendurado 24 horas por dia no celular. Mas fazer o quê, gente? É um momento aí que a gente está vivendo. Mais para frente a gente vai pensar numa outra questão. De repente dá um trabalhinho a mais lá para a Letícia, que ela não está fazendo nada. Imagina, né, gente? Coitada da Letícia. Então, nesse momento da pandemia, foi também favorável. E aí, uma coisa ligada à outra, também alguns tratamentos à distância, que foi o que a gente acabou de abordar aqui. Agora, os contras, eu vou dizer para vocês, muita coisa que a gente precisa refletir. Aquilo que a gente começou a falar, a falta dessa interação social, entendeu? A falta do relacionamento humano, isso é muito complicado. Nós estamos, na verdade, adiando um problema tamanho de um bonde, que esse é o grande problema de qualquer casa de axé, relacionamento humano. Nós estamos adiando o problema, né? Outro, aquelas abordagens terapêuticas, aqueles tratamentos espirituais que não tem jeito, tem que ser feito presencial. Tem alguns que não tem remédio. Ou faz presencial ou não faz. E o primeiro tratamento, tenho certeza que os pais e mães espirituais vão concordar comigo, que é um dos... Talvez as pessoas até não deem importância a isso, mas a primeira forma de tratamento que uma entidade incorporada dá no seu assistido é o abraço. O abraço é uma troca de energias, é um descarrego que é uma coisa maravilhosa. E isso só pessoalmente. E eu não posso crer que a entidade vá dar o cotovelo assim, né? Aí não vai rolar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá? Outra coisa, aquilo que já falamos, o saber de terreiro, a sabedoria de terreiro fica completamente prejudicado quando a gente fala de internet. E, por último, que eu quero chamar bem a atenção em relação a esse contra, né? A diferença
Isso a gente tem que bater bem. E eu vou falar para vocês, nós começamos agora no canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, tá aí a Letícia, que é a nossa coordenadora disso, ela sabe disso. Começamos a falar agora sobre mediunidade. Um dos primeiros vídeos que a gente levou foi exatamente mostrar para as pessoas, olha, o que vocês estão levando para casa aqui, com esse canal do Templo Estrela do Oriente no YouTube, vocês estão levando informação. Vocês não vão ter a formação. Formação só dentro do terreiro e ponto final. Essa diferença que a gente tem que mostrar para o pessoal. Uma coisa é você conhecer a Umbanda, né? Aprender sobre ela. É importante? Claro que é importante. Agora, uma outra coisa é você se entregar à Umbanda, que é algo sublime e que só pode ser concretizado num sagrado terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Não é isso, Pai Luiz? Perfeitamente. Esse subtema eu acho assim muito interessante. A gente está falando de internet, a gente está falando de, como o senhor mesmo disse, a gente malhou muito a internet, jogou muita pedra na internet, mas ela também tem um lado positivo. Nesse subtema a gente está discutindo formação ou informação e falando sobre as ferramentas virtuais como alternativas ou complementares. A internet, minha gente, sem dúvida, ela veio facilitar o quê? Comunicação. Antes da internet, a religião de Umbanda, a religião do Candomblé, ela se espalhava nas suas redondezas, ou era disseminada de boca a boca, uma pessoa que conhecia aquele terreiro e que levava algum conhecido até lá. Hoje, as Umbandas, os Candomblés chegam a todos os cantos do mundo, através dos canais virtuais, através das redes sociais. Lá da Casa do Caboclo Birajara, nós também temos canal no YouTube, temos a página no Facebook, e a gente está permanentemente em contato com pessoas de todos os cantos do mundo. A gente recebe mensagens de pessoas da Austrália, do Japão, da Europa, do Canadá, querendo mais informações sobre o que é Umbanda, e isso é maravilhoso. É maravilhoso quando pela internet, você usando bem essa ferramenta virtual, quando pela internet você consola alguém que está passando por uma dificuldade enorme, e naquela palestra que você deu pela internet falando sobre Umbanda, você mexe no coração daquela pessoa e depois aquela pessoa fala assim, nossa, como me ajudou a escutar essas palavras. Então, a internet ela é um banco de ferramentas de comunicação assim, importantíssimos. Através das palestras, através dos cursos, a internet nos possibilita fazer algo que há um tempo atrás, antes da internet, era muito difícil, que é pesquisar história. Você lança ali uma palavrinha num site de busca e você vai entender a história daquilo, o que aconteceu lá um tempo atrás, e que há um tempo atrás você tinha que ir para a biblioteca, era mais difícil. Então, a internet ela facilita muito o advento do conhecimento, a disseminação do conhecimento, a disseminação do que é Umbanda, a disseminação do que é Candomblé. Isso é o lado positivo. O lado negativo acontece na mesma proporção, porque ao mesmo tempo em que você tem pessoas que conhecem aquilo que estão falando e disseminam boas informações sobre essas religiosidades de Umbanda e de Candomblé, você também encontra muitos aventureiros. Aventureiros que estão ocultos por trás da tela do computador ou do celular e que você, olhando para aquilo que está se apresentando ali na internet, você não consegue discernir, você não consegue entender se aquela pessoa é capacitada ou não para falar daquilo. Ao passo que talvez se você estivesse presencialmente contato direto com aquela pessoa, talvez você entendesse um pouquinho melhor. Então, da mesma forma que, por um lado, a internet vem nos facilitar bastante a disseminação do conhecimento, a disseminação da religiosidade de Umbanda de Candomblé, por outro lado, é possível que tenhamos pessoas que não tenham tanto conhecimento quanto dizem ter e que acabem desvirtuando a formação do que é, ou melhor dizendo, a informação do que é Umbanda, do que é Candomblé. E é por isso, minha gente, todo mundo vai concordar comigo, que a gente vê, às vezes, publicações na internet, vídeos que são verdadeiras aberrações, feitos em nome de Umbanda e de Candomblé. Então, na mesma velocidade que pelas redes sociais você dissemina informação de qualidade, com a mesma velocidade você dissemina também informações sem qualidade e que destroem ou corroem
toda aquela informação que você está trabalhando para construir de uma forma positiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é por isso que nós chegamos à segunda parte deste subtema, que é as ferramentas virtuais como alternativas ou complementares. É por isso que essas ferramentas virtuais, as informações advindas da internet, elas jamais vão substituir a formação. Elas são complementares. A formação, como o pai Luiz Fernando disse, ela acontece dentro do terreiro, no dia a dia. Você pode fazer cursos pela internet, pode, a Casa do Caboclo Birajara também oferece cursos pela internet, como uma ferramenta de informação. Mas a formação mediúnica, a formação do religioso de Umbanda ou de Candomblé, ela acontece ali com o pé descalço, ela acontece ali no chão de terreiro, no seu dia a dia, onde ele vai desenvolvendo a própria capacidade de discernir se aquelas informações que ele está absorvendo da internet devem ser levadas a sério ou não. Então, a internet, esse excelente meio de comunicação, ele ajuda bastante a construir, mas também facilita a desconstrução. E por isso, todas as informações oriundas da internet, elas podem ser utilizadas como um meio complementar, ou seja, como algo que vai agregar mais conhecimento, é claro, passando por uma seleção do que realmente deve ser levado em consideração ou não. Então, ela serve como complementar, mas não como alternativa. Como alternativa seria substituir. E ela jamais pode substituir o trabalho desenvolvido dentro do terreiro, no dia a dia do médium, ali com o pé no chão, cuidando da sua espiritualidade e desenvolvendo a sua mediunidade como é feito dentro do terreiro. É essa a minha visão, meus queridos pais e mães espirituais. Maravilha, pai Luiz. Agora que nós fizemos um afago no pai Google, não é verdade? Agora nós encerramos o nosso quarto subtema, né? Neste programa A Voz do Axé, do dia de hoje, a vez dos terreiros, estamos falando sobre a influência da internet na religiosidade afro. E agora é ele, novamente, eu devolvo a palavra. Ele é dirigente da Casa do Caboclo Birajara, nosso querido pai Luiz Eduardo, que vai dizer qual a próxima atração neste bate-canal. Diz para nós, pai Luiz. Chegamos àquele momento, pai Luiz Fernando, em que nós lemos os comentários dos nossos irmãos da internet, dos internautas que estão nos acompanhando desde o início do nosso programa. Temos aqui alguns comentários. Antes de falar dos comentários, tem aqui muita gente pedindo a bênção: Ricardo dos Santos Fortes, Denise Batista, Eliana Arding, César Ferreira, Marcelo Diodé, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Patrícia Martim, pedindo a bênção a todos. Solange Souza, Deise Pinto, eu estou falando o nome das pessoas, porque senão alguém vai ficar chateado comigo, porque eu não falei. Mário Jorge, Letícia Lobo, também aqui assistindo, Luciene Natividade da Silva pedindo a bênção, Jean Cunha, Eliane Sucupira. Bom, vamos lá, vamos aos comentários. Temos aqui alguns comentários. A Denise Batista, ela está falando assim: a vivência dentro do terreiro é fundamental e essencial ao caminhar iniciático do médium. Perfeitamente, Denise, é o que nós estamos falando aqui nessas nossas reflexões. A internet, ela complementa, mas ela não substitui. É fundamental o médium estar dentro do terreiro, a vivência dele dentro do terreiro para a sua formação. Patrícia Martim está comentando o seguinte: a internet facilita o acesso à informação, mas é necessário muita cautela, e nada substitui a vivência do terreiro. Perfeitamente, Patrícia, somos unânimes nesse ponto. Seria bom que todos pensassem dessa forma, porque infelizmente tem muita gente que tende a substituir a vivência no terreiro por informação colhida na internet. A Denise Batista está falando: sem dúvida, somos seres sociais e devemos ter confiança em nosso pai ou mãe de santo para nossa orientação, e não através de outras pessoas. É o que eu sempre digo, minha gente. Você tem alguma dúvida sobre a sua vivência espiritual, sobre os seus caminhos espirituais? Pergunte para o seu dirigente. É ele quem cuida de você, ele quem sabe o que você precisa. Vamos deixar para perguntar para ele, não na internet, não para outras pessoas que desconhecem aquilo que está acontecendo. Às vezes, conversando, a gente tira um monte de mal-entendidos da nossa cabeça. A Denise Batista ainda fala o seguinte:
Muito interessante a abordagem do pai Luiz Eduardo sobre tratamento à distância ou presencial. É muito importante e fundamental a presença mental e emocional com a espiritualidade em um tratamento. Perfeitamente, o pai Luiz Fernando também citou isso, Denise. Não adianta a pessoa simplesmente estar lá de corpo físico, ela tem que estar no terreiro voltada para aquilo que ela está fazendo, com a mente, com o coração, com o sentimento, voltados para aquilo, querendo a conexão, estabelecer a sua conexão com a espiritualidade, senão não vai adiantar, não vai adiantar. O trabalho da espiritualidade vai ter que ser muito maior do que seria preciso, se ela estiver bem conectada espiritualmente. Felipe Aguiar está assistindo também, é pai Felipe. Denise Batista, ela concluiu aqui. A difusão ela botou rabis. Eu não sei o que é rabis, Denise, você me desculpe. A difusão das rabis pela internet, sem dúvida, foi muito bom. Entretanto, há que ter cautela nas informações disponibilizadas. Patrícia Martim está falando aqui, as tradições afro-ameríndias brasileiras estão conseguindo uma maior visibilidade via internet. Sem dúvida, Patrícia. E ela fala, nós não temos muito espaço na mídia televisiva, rádio, etc. Nesse aspecto, estamos tendo uma maior oportunidade, mas vivência é no terreiro. Perfeitamente. Inclusive, o nosso programa de hoje, aliás, todos os nossos programas são transmitidos via internet. Nós não teríamos condições de estarmos transmitindo a Voz do Axé por um canal televisivo, por exemplo. Então, a internet veio facilitar esse meio de comunicação, é por isso que a gente está chegando até vocês que nos acompanham, porque existe a internet. Então, é uma senhora ferramenta também de comunicação e que pode ser bem utilizada e utilizada para o bem. Eliane Santos Sucupira, saudades da CCU e do abraço do Caboclo Birajara e da Dona Janaína. A Eliane frequenta a casa do Caboclo Birajara. O momento da pandemia terminar, vai chegar, Eliane, e daqui a pouco estamos todos juntos. Denise Batista, vivemos em um mundo dual, em que o ser humano é o ator principal, daí termos que saber separar o joio do trigo. Pois é, existem seres humanos com grandes capacidades de orientação e que conhecem bem aquilo de que falam, e existem outros que não têm tanta capacidade nem conhecem bem, mas que às vezes se arvoram em dar as orientações. Então, nós concordamos com você, Denise, quando você diz que temos que saber separar o joio do trigo, porque o ser humano é dual. É verdade isso. E ela ainda diz assim, com certeza a formação é no terreiro. Marcelo Fracho, ele diz o seguinte, discernimento é a palavra mais correta. Perfeitamente, a gente tem que aprender a discernir o que serve e o que não serve. Solange Paixão Miranda, falando, maravilhoso o seu comentário, pai Luiz Eduardo. Muito obrigado, Solange. Obrigado pelo carinho. Felipe Aguiar, pai Felipe, ele está falando, nada substitui a prática dentro dos terreiros. Teoria sem prática é um vazio. Perfeitamente, pai Felipe, não tem dúvida disso. É por isso que a internet ela pode trazer informação, mas não formação. O senhor tem toda a razão. César Ferreira está falando o seguinte, como profissional de TI, posso assegurar que a filtragem, bom senso, é muito necessária na hora de colher informações na internet. E nada melhor do que uma conversa presencial para dirimir dúvidas. Perfeitamente, César. A internet aceita qualquer coisa que se digite ali vai estar publicada. Agora, a conversa presencial, ou seja, cara a cara, é que elucida verdadeiramente as dúvidas. A Denise Batista está esclarecendo, porque eu falei que não sabia o que era rabis, que a internet facilitou a difusão. Ela está falando das religiões afro-brasileiras. Então, Denise, desculpa, eu não conhecia essa sigla, mas você tem toda razão. A internet ela facilitou a difusão das rabis, as religiões afro-brasileiras. E a Eliane Santos Sucupira encerrando, falando aqui, obrigada. Pai Luiz Eduardo, com certeza estaremos juntos. Muito bem, minha gente, esses foram os comentários até o momento da internet, e Pai Luiz, o senhor pode ver, e as demais lideranças presentes, que todos os nossos internautas que estão nos assistindo, eles concordam com tudo o que nós falamos, e eu queria saber do senhor, as lideranças aqui presentes também concordam? Qual é a opinião? É verdade, está chegando a hora deles falarem. Para nós é uma honra a participação deles todos, porque é um saber
imenso, né, que vai ser exatamente adicionado a tudo que nós falamos aqui hoje. E eu queria começar, inclusive, já que são eles que vão falar, né, trazer algo importante também para a nossa reflexão, como lideranças que todos nós somos dentro das nossas casas de terreiro. Nós sabemos que temos ainda alguns irmãos que se mostram assim 100% contrários ao advento da internet. A internet é algo inalienável, está aí e não há como... É irreversível, né, esse processo. Então, querer lutar contra isso, eu temo pela instituição que tentar lutar contra isso. Ou seja, imaginar que pode trazer o seu rebanho num cabresto, entre aspas, falando, e tentando exatamente colocar ali uma redoma de vidro para que essas pessoas não tenham acesso à internet ou se criminalize, né, também, entre aspas, o acesso à internet. Eu acho que é um momento, mais do que nunca, que nós temos que dialogar com as nossas correntes mediúnicas, mostrando a eles exatamente o que nós falamos hoje aqui, que existem prós, existem contras, e eu acho que o grande balizador disso aí, sem dúvida nenhuma, será o discernimento, né? Pai Luiz, fala para mim, chegou a hora deles, então, terceira parte é o momento de nós ouvirmos outros saberes tão maravilhosos como tudo isso que chegou até agora. E vamos começar com ela, que já está aqui, primeiro vem as damas, né? Então, vamos começar com a nossa querida Mãe Rosana, que ela é dirigente do terreiro de Umbanda Luz de Aruanda, aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Mãe Rosana, sua bênção e as suas impressões sobre tudo aquilo que foi falado, por favor. Boa noite a todos, que Oxalá abençoe a todos também. Bom, o conhecimento é fundamental fundamental o conhecimento e a vivência das 5 ferramentas que foram citadas para a manutenção das nossas raízes, né? É fundamental. O conhecimento ele só vai se dar através da experiência, né? Então, é importante a vivência dentro do terreiro, o dia a dia, né? De forma que o médium possa criar um senso de criticidade da informação advinda da internet também. É preciso avaliar se essas informações contrapor com a vivência e as tradições de desenvolvimento. Desculpa, é que eu estou ficando um pouco rouca. Não tem problema, Mãe Rosana, não tem problema. A sua contribuição foi fundamental. Muito obrigado pela sua participação. Vamos passar agora para a nossa querida Mãe Andréia de Oxóssi, a dirigente da Casa do Caboclo Jundiara. A sua bênção. Boa noite, Mãe Andréia. Boa noite a todos. A bênção aos mais velhos, aos mais novos, a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. É difícil falar depois de tantas informações boas, né? Do pai Luiz do Caboclo Ubirajaura e do pai Luiz do TEL, né? Mas uma coisa que eu acho importante frisar... Vocês estão me ouvindo bem? É importante frisar, foi nessa última fala do Luiz Fernando, né? Existe uma dificuldade muito grande entre lideranças espirituais sobre a internet. E eu aprendi, nesse período agora, principalmente de pandemia, que o dirigente ele tem que se adaptar. E o que é que está acontecendo? Eu tive que chegar muito próximo a esse grupo da casa, através do WhatsApp, né? Através dos vídeos, de toda essa ferramenta, porque nós ficamos um tempo muito longe. Hoje nós estamos
próximos. A Casa do Caboclo Jundiara está reabrindo as suas portas com todo um protocolo de Covid, mas a internet foi muito importante nesse período, principalmente nos 3 primeiros meses desse período da pandemia, para que eu pudesse ter acesso aos filhos. Né? E uma outra coisa importante que você falou, Luiz Fernando, que eu anotei aqui, é que a parte positiva da internet, porque antes a gente não tinha internet, que o pai Luiz do Caboclo Birajara colocou também essa pontuação foi ótima, eu achei. Que tem uma coisa, hoje a maioria das pessoas tem acesso a um telefone celular e à internet, porque as outras redes, nós de cultura afro não tínhamos. Por exemplo, canal de televisão. Eu acho que qualquer um pode ligar o canal de televisão e ver quantos programas e emissoras, praticamente fechadas as emissoras, com canais de programas religiosos. Assim como a rádio, né? A antiga rádio de pilha, né? Radinho de pilha, eram poucas as emissoras que aceitavam programa de cultura afro. Então, isso é uma parte positiva da internet. Eu acho que veio para ficar. Hoje em dia, o radinho de pilha já é obsoleto. Daqui a pouco, a televisão vai estar obsoleta. Daí não tenha nem dúvidas, isso é questão de tempo. E a coisa mais importante da internet, e ao mesmo tempo que ela é importante, ela é altamente negativa, que quando não existe mais esse poder, né? Não estou falando do poder essa junção com os médios, quando a fala foi feita, que o médio hoje sai da casa e fala: estou saindo no WhatsApp. Também isso acontece muito. Mas eu acho que isso tem que acontecer também do dirigente espiritual. O dirigente espiritual hoje ele tem que se adequar nesse período tecnológico, entendeu? E assim, a minha contribuição hoje é da importância do dirigente espiritual estar conectado. Porque se você não estiver conectado, meu amor, não tem jeito. Né? Hoje, Mãe André aprende a jogar os joguinhos com os filhos de santo, entendeu? A participar de várias coisas que eu não tinha conhecimento, porque não era da minha época. Eu costumo dizer que hoje as crianças já nascem, é uma dificuldade muito grande, e que nós, dirigentes, vamos ter que nos adequar. Tá ok? Maravilha, obrigada a todos pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua participação e agora damos o boa noite para a nossa querida mãe Laudelina Ribeiro, dirigente da Casa Mater da Umbanda, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, com a sua opinião sobre tudo aquilo que a gente falou hoje. Boa noite, mãe Laudelina. Seu áudio. Não, é só o áudio. Está faltando só o áudio. E agora. Está ouvindo agora? Agora está jóia. A bênção, boa noite, a bênção de todos vocês. Oxalá nos abençoe a todos. O programa está maravilhoso. Como diz a mãe Rosana, realmente falar depois que o senhor, o pai Luiz Eduardo falou, chega a ser assim, que vamos dizer, foi maravilhoso. Mas assim, eu vou rapidamente fazer uma pincelada sobre a questão do primeiro subtema sobre a arte, né?
sobre que também é uma banda de arte, eu me lembrei assim, que a Umbanda também está retratada nos pontos riscados, né? Nos instrumentos trazidos pelos pretos e os caboclos, o atabaque, o próprio coité, que retrata e dá para nós, assim, e para quem vem conhecer a Umbanda agora, a vida dos nossos ancestrais, né? Porque todo esse instrumento que é usado no terreiro nada mais é para que nós possamos conhecer a vida dos nossos ancestrais. Então, realmente é uma arte. E como filosofia também, é muito bacana também, porque ela traz uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, porque hoje nós estamos nesse embate com relação à intolerância religiosa, mas o que eu percebo é que, aos poucos, a espiritualidade foi trazendo e incutindo no pensamento do ser humano uma necessidade de reforma íntima. Então, há muitos anos atrás, o que nós tínhamos, eu estou falando de Umbanda como filosofia, há muitos anos atrás, nós, estudados ou não, nós conhecemos a questão sobre filosofia, com os filósofos, pessoas que tinham condição financeira melhor para poder fazer um tratamento psicológico. Mas o que nós vemos é que a Umbanda faz esse tratamento. O divã é ali, conversando com o preto e com o caboclo. E há muito tempo, aquela pergunta de onde eu vim para onde eu vou, ela é respondida pelo preto e pelo caboclo. Então, isso trouxe também uma clarividência e uma necessidade de autoconhecimento. E aí, isso trouxe, chegando aos dias de hoje na internet, que é essa necessidade de conhecer a si mesmo e conhecer esse mundo espiritual, que forçosamente, não forçosamente, mas pela própria natureza da espiritualidade do mundo, no contexto geral, a espiritualidade foi incutindo isso em todo mundo. Essa necessidade de conhecer de onde viemos, o que é um orixá. Então, a internet é realmente importante, ela traz muita coisa boa. E eu fiz uma anotação aqui com relação à internet, que, para mim, eu estou falando aí particularmente de mim, sobre a questão da importância, porque é uma troca de saberes. O programa do TEL, né, o programa do Senhor com a Mãe Flávia e o programa do pai Luiz Eduardo, da Casa do Caboclo de Birajara, traz um grande conhecimento e uma troca de saber. E nos obriga a fazer uma reflexão sobre nós, sobre o nosso comportamento como médium, dentro e fora do terreiro. E também as palestras do pai Luiz Eduardo, que eu tenho ouvido muito, eu gosto muito da palestra do senhor também, seu trabalho com a Mãe Flávia, que traz uma relação, uma reflexão que o que nós aprendemos no terreiro, relativamente, a gente tem que trazer essa conduta de aprendizado do terreiro para a nossa vida aqui fora. Só que aqui fora a gente está lidando com uma outra condição de vida. E é nessas palestras que eu tenho observado e conversando com alguns médicos da piedade também, que há uma junção de conhecimento e é de aprendizado sobre isso. O que é o orixá? O orixá, no terreiro, a gente aprende sobre orixá, mas ouvindo essas palestras, a gente consegue fazer aquela fusão e entender o que é que o orixá quer de nós, sobre reforma íntima, sobre pessoa, e que a gente pode passar para outras pessoas. Eu acho a internet muito interessante, tem muita coisa boa, sim, realmente tem que ter muito cuidado. E também tem o pai Google, né? Que os médios, a gente também tem lidado com esse imediatismo dos mais jovens que entram no terreiro, que já querem chegar incorporando. Aí diz, não, mas eu vi no Google, está escrito isso, é onde entra aí o pai e a mãe de santo, com muita calma, com aquela sabedoria de experiência de terreiro, conversar e mostrar. Você vai incorporar, mas você deixa quando você sentir a vibração da entidade. A entidade traz a vibração e você incorpora. Você não precisa jogar a sua vibração à frente da vibração da entidade, que é o que traz uma confusão aí o pai Google. Mas eu acho muito interessante, assim, eu gosto da internet, que nos possibilita estarmos aqui conversando. E também uma coisa que eu vou ser meio rápido agora que eu estive pensando, que no futuro será muito interessante que nós possamos, depois de mesmo voltarmos para nossas casas, para o trabalho ali assim diário, que a gente pudesse fazer
para um grande número de pessoas o que nós estamos fazendo aqui hoje, que essas palestras, essa conversa sobre espiritualidade, que ela pudesse ser levada no sentido de palestra mesmo, para que mais pessoas conhecessem, porque além do trabalho de incorporação, o trabalho dentro do terreiro, mas se vocês prestarem atenção, nós estamos dando aqui, entre nós e para os ouvintes, uma grande contribuição de saber. Com certeza. Que antigamente, eu que entrei na Piedade em 1979, já não tínhamos esta oportunidade de se conversar sobre o orixá, se falar sobre a Umbanda. Não tinha, por vários motivos, o conhecimento com a questão de dentro do terreiro era muito grande, mas é nítido que a gente lidava, os terreiros mais antigos, com pessoas de uma escolaridade não muito elevada, o que não denigra a imagem de ninguém. Apenas, hoje, o mundo nos oferece uma condição para que nós possamos elevar o nível de conhecimento. Então, eu acho que a internet é muito bacana. E a gente tem um futuro muito bacana para todos nós e para poder mostrar a nossa Umbanda, a filosofia da Umbanda. Se Deus quiser, mãe Laudelina, se Deus quiser que os orixás escutem as suas palavras. E muito obrigado. E agora a presença da nossa querida Elorixá Lucide Xangô, dirigente do Centro Espírita Vovó Maria Conga e Caboclo Tupinambá. Boa noite. Sua bênção, mãe Lucia, sua impressão sobre tudo que foi falado até agora, por favor. Boa noite a todos. A bênção aos mais velhos e aos mais novos, aos nossos assistentes. Boa noite e a bênção a todos. Resta pouca coisa para a gente falar, né? Depois de tantas coisas já colocadas, mas a gente sempre tem alguma coisa para contribuir. Essa interação, eu anotei aqui sobre a interação social para os iniciáticos. A internet veio nos possibilitar, aproveitando a fala da nossa mãe Laudelina, possibilitar a abertura que a gente possa ter com os filhos e eles conosco. Porque no momento em que vão à internet, ao Google, procurar as coisas e nos questionam, eles nos possibilitam a oportunidade de conversa, né? De trazer para eles qual é a diferença daquilo que ele procurou lá na internet e a raiz que ele tem dentro da casa dele, né? E aí a gente faz a diferença entre a informação e a formação, né? A informação traz a luz e a interrogativa o tempo inteiro e a gente traz para eles a formação, né? Juntamente, mostrando essa diferença. Então, a internet ela tem os dois lados, mas ao mesmo tempo nos favorece nessa questão do iniciático. E aí ele aprender a esperar o seu tempo, porque tudo é o tempo, né? O tempo é o dono do tempo e o tempo faz o tempo. E eles começam a aprender isso. Nossa, né? Com certeza absoluta. Com certeza. Agradecemos a contribuição da nossa querida Elorixá Lucide Xangô e acho que a última mãe que está disponível nesse momento é a mãe Cláudia, seria isso? Será? Mãe Cláudia, está nos ouvindo? Está aparecendo o nome como Cláudia. Bom, assim sendo, vamos para o pai Marcos de Oxalá, que é o dirigente da tenda de Umbanda Ogum Guerreiro do Oriente. Boa noite, pai Marcos. Boa noite. Pai Marcos, isso. Oxalá as suas impressões, que assim seja. Meus caros irmãos Luiz Eduardo. É um tema, assim, a todos meus irmãos, peço a bênção, meu pai abençoe. É um tema que daria um dia todo para discussão. Falaram bastante coisa que eu acho muito coerente. Eu vejo a internet como algo positivo, vírgula, para quem a utiliza. Porque a internet ela vem realmente nos auxiliar. Mas muitas pessoas se utilizam de uma forma negativa e acabam denegrindo algumas imagens que não fazem parte do nosso contexto religioso, tanto da Umbanda como do Candomblé. Você falou sobre a questão de muito conhecimento na cabeça e pouco amor no coração, que seria a reforma íntima.
eu poderia dizer realmente que a internet ela tem muita informação e pouco conhecimento, porque esse conhecimento, como você mesmo colocou, ela só é adquirida dentro do terreiro. E muitos médios, muitas pessoas, elas têm dificuldades com isso, como foi dito anteriormente. Eu tenho N casos, eu vou tentar ser bem breve para não demorar. Já chegou casos na nossa casa, na casa de algum guerreiro, de pessoas em situações complicadas, porque elas foram seguir uma receita de um determinado trabalho que viram na internet. E elas fizeram por elas mesmas, e daquele dia em diante foi um desastre. Isso não foi só um caso, não. Foram vários casos que já chegaram aqui. Eu não tinha tempo para ir ao terreiro, eu entrei na internet lá num site que dizia isso, eu fiz aquilo e depois que foi feito, a coisa ficou muito complicada. Então, as pessoas, elas muitas vezes utilizam como uma receita, vamos lá, vai dar certo. A espiritualidade não funciona como uma questão de uma receita de bolo que eu pego lá na internet e faço dentro de casa. Existem vários fatores, como o pai Luiz Eduardo disse, o mental, a posição vibratória no qual você se entrega. Tudo isso é uma necessidade que todos têm que entender. Não é só copiar uma coisa e fazer. A internet também obrigou, e positivamente, a todos os sacerdotes que de verdade querem levar as suas casas a estudar. Porque, como a mãe Lucy disse, é verdade. Quando um filho de santo ou algum consulente chega para a gente, eu vi lá na internet que fala isso. E você tem que ter o estudo, o entendimento para poder dialogar fraternamente com aquela pessoa e tentar explicar a ela o nosso universo. Porque é muito bonito e a gente sabe que a internet ela só coloca a parte boa da história. Aquele terreiro é maravilhoso, aquela casa é demais, porque está na internet. Mas ninguém sabe a vivência, porque, como diria minha falecida avó, tudo muito é bonito, a família é bonita quando está no porta-retrato, mas ninguém sabe o que está acontecendo por trás. Então, há uma necessidade de entendimento, de estudo para com os sacerdotes, para que eles possam realmente ter a condição de fazer da internet algo bem positivo. Como disse o Luiz Fernando, nós não temos como proibir, foi bem uma forma assim, o médio diz assim, você não pode entrar na internet. Século XXI, a comunicação está imensa, não há proibição. Nós precisamos sempre orientar e tentar mostrar a essas pessoas a vivência da sua casa. Muitas das pessoas elas querem vivenciar várias casas, como há comparações, na casa de fulano é assim, na casa de ciclano é assim. Mas o médium, o assistente, ou como for que está seguindo a casa, ele tem que seguir as regras, a doutrina, a vivência do seu terreiro. É muito bom você ler na internet, saber casos, a própria história, é importantíssimo. Mas nós devemos entender de que cada lugar é um lugar. Eu vou dizer uma coisa que eu já passei, tá? Eu sou conhecido como Pai Marcos de Oxalá. Bem, já me mandaram várias mensagens anteriormente, de lugares, dizendo para mim que eu não poderia ser de Oxalá porque eu sou de Umbanda, que eu não posso ser isso porque eu não sou daquilo, porque viram o meu nome, que era Pai Marcos de Oxalá, e eu dirijo uma casa de Umbanda. Então, há informações que eu já passei por isso também, de pessoas que se consideram pseudo-sábias, de que acham que a verdade é só dela. Quando, na verdade, nós temos que entender que cada casa é um universo e nós precisamos respeitar esse conhecimento do santé, esse conhecimento do chão do terreiro, respeitar, aprender. Todos estão livres para conhecer o que quiser, ler o que quiser, ver o que quiser. Mas nós temos que entender que nem tudo nos convém. E isso que nós precisamos ter bastante entendimento ao utilizar essa ferramenta que é a internet. O conhecimento tem que ser muito bem pautado, porque muitas das vezes ele pode causar confusões, porque as pessoas escutam e leem em vários lugares assuntos diferentes, mas esquecem de levar para o seu sacerdote, para o seu pai, para a sua mãe e discutir. Não, eu ouvi, não preciso falar com ele, não, eu faço porque fulano está fazendo, está dando certo. De repente, o que está dando certo para um não vai dar certo para você. Então, o estudar,
ter a ferramenta da internet é importante? Sim, muito, muito importante. Eu não vejo a internet só como algo totalmente negativo. Infelizmente, ela se torna negativa por causa das pessoas, mas há necessidade da gente trazer a vivência, porque é muito bem colocado pelo Luiz Fernando, pelo Luiz Eduardo, essa questão, a vivência do terreiro. Se nós não vivenciarmos a doutrina da nossa casa, nós estaremos de uma situação de confusão total. Por isso, a necessidade de beber, como diz os caboclos, os pretos velhos, na fonte da nossa raiz. Oxalá abençoe. Desculpa, mas é tanta coisa para falar que eu estou tentando resumir, senão só sai daqui amanhã. Mas está ótimo, Pai Marcos. As suas colocações foram maravilhosas e nos ajudaram bastante, com certeza absoluta. Do Pai Marcos de Oxalá, eu passo aqui para o nosso querido Pai Nelson Abílio, que é o dirigente espiritual do terreiro de Umbanda, Jurema de Pai Joaquim. Sua bênção, boa noite, Pai Nelson Abílio. Boa noite a todos, a bênção a todos. Meu velho, falar depois de vós vocês é muito difícil, vocês esgotaram o tema quase completamente. A internet veio para ficar, é uma ferramenta maravilhosa de comunicação, e nós temos que usá-la com sabedoria. É a parte mais difícil, são os nossos médiuns. Como a mãe Lucy comentou, tem essa vantagem de que eles vão buscar uma informação e nós somos obrigados a conhecer e complementar ela dentro do terreiro para mostrar a nossa realidade, né? Porque eles acham que na internet, como tudo que se lê é a mais pura verdade. E aí não é bem assim. Essa é a minha vivência no momento, meu velho. Maravilha, Pai Nelson Abílio, que é o nosso querido tesoureiro do Mirua e dirigente espiritual do terreiro de Umbanda, Jurema de Pai Joaquim. Maravilha! Eu não consegui ainda falar com essa mãe ou essa irmã, que está aqui com o nome de Cláudia, só para a gente poder ver quem era. Acho que também nós não temos mais outro pai espiritual que esteja online para a gente falar. E aí eu só gostaria de complementar tudo isso que foi falado sobre o tema de hoje, né? Principalmente em relação a esse imediatismo que é promovido aí pelo nosso querido pai Google, né? É uma coisa para a gente poder passar para os nossos médiuns, para os nossos consulentes, né, ou assistidos, como queiramos chamar, né, as pessoas que gostam, que são amantes das umbandas, dos candomblés, né? A gente precisa entender que buscar fundamentos das umbandas, dos candomblés, apenas na teoria, jamais vai fazer alguém um médium de umbanda ou um médium de candomblé. Isso precisa ficar muito claro. Até porque eu vi essa frase escrita na internet, achei maravilhosa, né? Ninguém sacia sua fome apenas lendo o cardápio do restaurante, não é verdade, gente? Então, umbanda, candomblé, se aprende no terreiro. É lá que você esclarece as suas dúvidas com os seus orientadores espirituais, tá? Mais importante do que a gente ter as informações, e hoje nós temos muitas, é saber como usar essas informações, tá? Então, gente, aprender sobre umbanda, sobre candomblé é algo muito importante. Agora, nós nos entregarmos à umbanda, nos entregarmos aos candomblés, é algo verdadeiramente sublime e que só pode ser concretizado num sagrado terreiro de umbanda ou num sagrado terreiro de candomblé. Tá certo, gente? A mãe Laudelina queria dar um pitaquinho, não é isso, mãe Laudelina? Pode falar. Só que você tem que liberar o seu áudio, senão a gente não escuta. É rápido. E agora que o senhor está falando, eu me lembrei de um pequeno pontozinho que Dona Zumeia cantava, segundo ela, o seu Zélia que cantava sempre. Obviamente, outros terreiros também o conhecem. É assim, todo mundo quer umbanda, quer umbanda,
Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Me deu uma saudade agora de Dona Zumeia, porque quando chegava esses reboliços no terreiro, olha que ela nem, no tempo dela nem tinha internet, mas quando chegava esses reboliços de ouvir aqui, ouvir ali, ela puxava logo esse ponto, acalmava tudo. Isso aí nada mais é do que um ponto de advertência, né? É verdade. Os nossos queridos orientadores espirituais que exatamente nos antecederam, eles tinham sabedoria assim, a rodo, né? Para passar, com certeza, né? Mas agora a gente transfere a palavra para o nosso querido Pai Luiz Eduardo, dirigente da Casa do Caboclo Birajara, para as considerações finais deste programa A Voz do Axé. Não é isso, Pai Luiz? Olha, Pai Luiz, eu fico aqui assim embevecido com as palavras que a gente ouve aqui nesse programa, né? É uma pena que nem todo mundo tem acesso ou conhece a oportunidade de estar aqui com a gente nesse programa. Então, eu queria convidar você que está nos assistindo pela internet, pela página do Movimento Mirua, que você convide outras pessoas. Olha, daqui a 15 dias nós teremos o nosso próximo programa, no dia 30 de outubro, o próximo programa A Voz do Axé, a Vez dos Terreiros. Convida seu pai de santo, sua mãe de santo, seus irmãos, convida seus conhecidos para estarem aqui com a gente. Olha quanta coisa a gente aprende, quantas informações a gente consegue trocar nesses momentos aqui de interação. Então, você que nos acompanha pela internet, não perca a data. Daqui a 15 dias, no dia 30 de outubro, a gente está junto de novo aqui a partir das 8 horas da noite. Não é isso, Pai Luiz? Com certeza. E por falar no próximo programa, A Voz do Axé, tchan, 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 todo mundo roendo as unhas, porque está na hora de falarmos qual será o próximo tema. E esse tema é cabeludo, gente, vai dar o que falar. A gente viu a mãe Rosana roendo unhas, a mãe Luci também. Curiosas, querendo saber qual é o tema. Pai Luiz, fala para mim, posso apresentar qual é o próximo programa A Voz do Axé no dia 30 de outubro? Já estamos rufando os tambores. Maravilha, que rufem os tambores, porque no próximo dia 30 de outubro de 2020, sexta-feira de hoje a 15 dias, o programa A Voz do Axé trará o seguinte tema. É uma pergunta. Quem fala pelas umbandas e pelos candomblés? E aí nós vamos abordar muita coisa importante, a representatividade das nossas tradições dentro da sociedade, dentro do nosso segmento, a relação intrarreligiosa, que esse aí é o nosso calcanhar de Aquiles, não é isso? E aí eu tenho certeza absoluta que vem muita coisa importante. Ó, vou dar uma dica só para vocês. Gente, nós já temos, que a espiritualidade mandou para nós, os 3 próximos programas A Voz do Axé, que é uma sequência, uma coisa está amarrada na outra. Imagina quanto ensinamento maravilhoso nós vamos trocar, nós vamos debater, e aí vamos renovar esse convite que o Pai Luiz Eduardo acabou de fazer. Chama seu pai espiritual, seu irmão de terreiro, seu familiar, seu amigo. Vamos participar. O próximo é dia 30 de outubro, sexta-feira, de hoje a 15 dias, 8 horas da noite, aqui, facebook.com/Movimento Mirua. Não é isso, Pai Luiz Eduardo? Perfeitamente, estamos aguardando todos daqui a 15 dias. E olha, a gente sai desse programa assim com o coração elevado, com a alma lavada, da gente poder conversar sobre a Umbanda. A internet, só para a gente encerrar aqui, como todos aí disseram, é uma senhora ferramenta, né? A gente só tem que saber filtrar, usar o nosso discernimento. Se não fosse pela internet, inclusive, a gente não estaria aqui conversando nesse momento entre nós e com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Então, Pai Luiz, eu deixo esse meu recado final aqui, a gratidão por essa oportunidade de nós estarmos juntos, e a felicidade de poder estar junto daqui a 15 dias outra vez.
Com certeza. Agora, Pai Luiz, uma pergunta que não quer calar. O senhor hoje está muito inspirado espiritualmente. Saberá dizer quem será o pai ou a mãe espiritual que vai fazer o fechamento desta edição do programa Voz do Axé? Diz para nós. Olha, Pai Luiz, já há uns 20 minutos eu estou com uma ideia fixa aqui na cabeça, que seria, se o Pai Luiz Fernando me perguntar a quem faria a prece final aqui, eu gostaria muito de ouvir a voz de alguém inspirado por Vovó Maria Conga, então eu queria ouvir as palavras de Mãe Lucy. Seria possível? Muito bom. Claro, sempre é possível. Agradecer a espiritualidade é a melhor coisa que tem na vida, né? Então, vamos aqui juntos, reunidos, pedir licença ao nosso Pai Oxalá, Zambi Maior, a todos os nossos guias espirituais que estão aqui presentes conosco, pela oportunidade que nos deu hoje, né? Mais uma oportunidade de falarmos sobre as nossas dificuldades, os nossos prós e contras, né, de tudo aquilo que a vida material nos oferece para que a gente possa associar, né, e auxiliar os nossos trabalhos espirituais, que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, com a sua sabedoria, com o seu equilíbrio, que emane para todos nós muita paz, muita luz, que nos dê sempre a centralidade para que a gente possa trazer para todos aqueles que estejam no nosso programa o pouco do conhecimento que temos, para que possam saber exatamente o que é a nossa religião. Agradeço com toda a luz, com toda a paz, o nosso encontro de hoje e que tenhamos um final de noite maravilhosa e um final de semana com muita paz e luz. Que assim seja. Axé. Axé. Axé, que assim seja. Axé. Maravilha, maravilha, maravilha. E como sempre fazemos no final das nossas lives, o que está rolando? Exatamente isso. Amamos vocês. Olha o coraçãozinho aí, gente. Que legal, que legal. Beijo no coração de cada um, tá? Saúde, que Oxalá nos abençoe, a bênção de todos os pais e mães espirituais. Oxalá abençoe, a bênção. Abençoe, abençoe a todos. A bênção, bênção, mãe Laudelina, sua bênção. Bênção a todos. Bênção, mãe Laudelina. Grande abraço. Abraço a todos. Grande abraço, que o Pai Oxalá abençoe a todos. Até o próximo programa. Até o próximo. Muito bom.